Bem, boa noite a todos, obrigado pela presença. A CE inicia hoje a série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual com residência em Itajubá. O objetivo desses encontros é fornecer aos associados informações que possam ajudá-lo na escolha que será feita no dia 5 de outubro. Para dar início à apresentação, eu convido o presidente da Associação Comercial para fazer uma abertura. Ok, Emílio? Pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, queria externar meus agradecimentos a cada um de vocês que se disponibilizou a estar presente, a equipe, a comissão que trabalhou para a realização desses eventos, e ao deputado Ulisses e toda a sua comitiva, todos os seus acompanhantes, pela gentileza e pelo interesse de estar aqui presente. A Associação Comercial ela tem um entendimento muito claro a respeito da parte política. Ela não pode virar as costas, ela não pode se abster, ela não pode ignorar o momento político, não pode ignorar a política. Ao mesmo tempo que ela pretende que cada um dos seus diretores, conselheiros, associados sejam muito bem informados, sejam muito bem inteirados e tenham todas as informações disponíveis para formar a sua opinião, ela entende também que não cabe nenhum tipo de orientação a esse respeito. Cada um é livre, cada um é independente, cada um sabe onde o sapato aperta, cada um conhece a sua realidade e tem a sua opinião, tem o seu gosto, tem a sua preferência. Então, não nos cabe orientação, mas nos cabe fazer chegar a informação para que cada um tenha a possibilidade de fazer a sua melhor escolha. E essa proximidade aqui, deputado, nos honra muito, nos dá muita segurança depois de que a gente possa, lá no dia derradeiro, estar consciente de estar fazendo uma escolha muito consciente, muito correta. Então, eu fico muito grato pelo interesse de vocês e ressaltar que não gostar de política, não gostar da carreira política é uma coisa. Nem todo mundo tem que gostar. Alguns convêm, outros não convêm. Mas não gostar do assunto política é uma omissão imperdoável. Porque nós seremos governados pelos políticos. Não deveríamos dar as costas para essa decisão, dar as costas para o que vai acontecer. Então, é muito importante a gente ter bastante consciência, ter um voto bastante seguro, aí, bem pensado, bem planejado. Deputado, seja muito bem-vindo, a casa é sua. Mais uma vez, obrigado a todos que se disponibilizaram a estar aqui presentes. Boa noite. Bem, nós temos mais algumas confirmações, aliás, várias confirmações, nós vamos prestigiar quem chegou no horário, né? Antes, eu gostaria de aproveitar e agradecer o grupo que nos ajudou a trabalhar nessas entrevistas, a formar essas entrevistas. E isso é formado pela Tânia está ali, pelo Ângelo, que não pôde comparecer. O Ângelo teve um acidente hoje, ele caiu do cavalo. A Cristiane, da clínica Fernando Aires, a Rosimeire, o Marcelo. Então, queria agradecer a todos pela ajuda que nos deram aí para a gente elaborar essa entrevista. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu gostaria de ler também os critérios que norteiam essas entrevistas que a gente faz aqui na Associação Comercial. Então, o regulamento, pessoal, é o seguinte, obviamente que vale para todas as entrevistas que nós iremos fazer aqui. O candidato poderá estar acompanhado de até 2 assessores, deverá estar na CIEI com pelo menos 15 minutos de antecedência do horário previsto para a entrevista. Em um primeiro momento, o candidato terá até 10 minutos para se apresentar ao público presente. Também os assessores poderão se apresentar, mas dentro do espaço de 10 minutos concedido ao candidato. Em seguida, serão feitas 10 perguntas ao candidato, que terá até 3 minutos para cada resposta. Os assessores também poderão auxiliá-lo
mas apenas o candidato responderá às perguntas. Terminada a fase das 10 perguntas, será aberto espaço de 20 minutos para o público se manifestar com outras questões, obviamente com perguntas diferentes das que foram feitas pela Associação Comercial. Também nesse caso, as respostas deverão ter duração de até 3 minutos. Finalizando, o candidato terá mais 5 minutos para deixar uma mensagem aos convidados. Temos aqui algumas observações importantes também, que gostaria de deixar aqui para todos. O candidato poderá trazer outros convidados para fazer parte da plateia. Nesse caso, os nomes dos convidados deverão ser informados à CEI até 3 dias antes da entrevista. A CEI poderá limitar o número de participantes por questão de espaço e acomodações. Fica expressamente proibido qualquer tipo de manifestação político-partidária nas instalações da CIEI. Não será também permitida a distribuição de propaganda política do candidato, tais como bandeira, panfletos e etc. A entrevista realizada aqui na CIEI não será veiculada em nenhum meio de comunicação, tais como televisão, rádio ou internet. Nem tampouco poderá ser utilizada como forma de propaganda política do candidato participante. Bem, como nós dissemos no nosso regulamento, o candidato tem até 10 minutos para se apresentar. E a Mariana, assessora do Ulisses, nos disse que ele tem já um vídeo, né? Então ele preferiu passar esse vídeo, que é um vídeo de 5 minutos, é isso, Ulisses? E depois ele fica mais à vontade. Ele vem aqui para a mesa, eu vou convidá-lo para vir para cá, ele fica mais à vontade para falar com o nosso público. Então, Mariana, pode ficar à vontade para exibir aí o filme. O deputado estadual Ulisses Gomes é do sul de Minas Gerais, uma das regiões mais prósperas e bonitas do Brasil. Nascido em Itajubá, Ulisses começou cedo sua militância social. Hoje, aos 37 anos, Ulisses é uma forte liderança regional. Ulisses foi metalúrgico, líder estudantil, vereador, formou-se e fez pós-graduação em administração pública. E é o bem-estar coletivo que o incentiva a fazer a boa política, que tem conquistado o reconhecimento de todos. Eu trabalho há 27 anos aqui na Assembleia de Minas. Está sendo uma experiência muito boa trabalhar com o Ulisses. Um jovem que chegou aqui com muita determinação e disposição para o trabalho. Logo no primeiro ano, aprovou uma emenda constitucional, acabando com o mandato tampão, o que colocou a Assembleia de Minas na vanguarda nesse assunto. Que essa PEC está sintonizada com esse desejo, do desejo da moralidade, da eficiência do gasto público, e nós aqui já temos nosso desejo e hoje, na prática, efetivaremos isso. Hoje, o respeito conquistado o levam a ser líder da minoria com 21 deputados. Compromisso com Minas, compromisso com seus eleitores e o seu trabalho credenciam Ulisses a um novo mandato. Recebemos aqui demandas dos prefeitos, vereadores, lideranças partidárias, membros de associações de classes, sindicais, servidores públicos, entre outros. A assessoria recebe essa demanda e dá o devido encaminhamento, seja na busca do aperfeiçoamento da norma legislativa, ou seja, junto aos órgãos do governo do Estado e do governo federal. O nosso mandato está sempre à disposição do sul de Minas. O Ulisses inovou também no seu escritório regional. Além de ser um gabinete de trabalho da nossa equipe, a Casa Centenária foi criada como um espaço de cultura, educação e cidadania. A gente faz um trabalho de educação para a política aqui e milhares de pessoas já passaram por aqui na Casa Centenária. Eu penso que é uma presença no sul de Minas, uma presença marcante, uma presença com qualidade que faz diferença. Uma das coisas mais importantes do mandato do deputado Ulisses Gomes é a flexibilidade que ele tem de deixar o cidadão opinar nos projetos de lei, graças ao projeto que foi sugerido por mim. Ele acolheu, a equipe estudou e
graças a Deus, fomos vitoriosos. Hoje, os microempreendedores individuais são isentos da taxa de incêndio. Durante toda a nossa luta por melhores condições de vida, melhores salários, principalmente na greve de 2011, quando a categoria ficou mais de 100 dias em greve, o deputado Ulisses esteve presente com a categoria durante todo o momento da nossa greve, da nossa luta. O deputado Ulisses, ele sensibilizou com o nosso projeto de reforma e adequação do hospital e conseguiu, através de uma emenda parlamentar, recursos para equipar toda a unidade de clínica médica. Então, todo o mobiliário, camas, poltronas, mesas de cabeceira, dessa unidade que foi reformada, o hospital conseguiu adquirir graças a essa emenda parlamentar conseguida pelo deputado Ulisses. Rodrigo Cunha e Ulisses Gomes trabalhando junto, tem sido uma parceria muito bonita de se ver. Os dois têm uma amizade, um comprometimento que tem trazido muitos frutos a todo o sul de Minas. Tem sido um deputado extremamente presente no município, né? Defende muito o sul de Minas. Esse trabalho, pensa bem, nós estamos na prefeitura há 1 ano e meio. Ele já fez tanto, eu tenho certeza que lá na Assembleia certamente vai favorecer muito. Porque nós precisamos desse tipo de candidato, que tem um pé na Assembleia Legislativa e um candidato que tenha um pé junto do povo. Esse é o candidato Ulisses. Eu sou grande admirador dele como pessoa e como amigo que sou, e mesmo como deputado tenho admirado profundamente o seu trabalho. É uma pessoa que sempre está presente nos eventos, na região toda que eu sei, acompanho de perto a sua atuação. Ulisses demonstrou, nesses quase 4 anos de mandato, muita dedicação, seriedade, compromisso com a nossa região. Buscamos estabelecer nesta região uma parceria que beneficiou os sul-mineiros. Queremos dar continuidade a isso. Eu conheci o companheiro Ulisses no seu primeiro mandato de deputado estadual. E eu observei que, mesmo sendo deputado estadual, ele sempre estava em Brasília, no meu gabinete de ministro do Desenvolvimento e do Comércio, buscando trazer recursos para a região que ele representa, no sul de Minas, buscando trazer propostas, buscando levar representações de prefeitos, de associações comunitárias. Eu passei a observar melhor o trabalho do Ulisses. Fiquei, de fato, emocionado. É um jovem deputado, guerreiro das boas causas, uma pessoa correta, um homem de família. Tive a oportunidade de conhecê-lo também de perto. Hoje é meu amigo pessoal. Então, por tudo isso, eu não tenho nenhum constrangimento em recomendar o seu voto e o seu apoio ao nosso amigo Ulisses Gomes. Nosso trabalho de representar o sul de Minas foi um grande desafio. Manter uma presença constante e permanente em cada um dos municípios que a gente se dispôs a trabalhar e a representar. Por isso, ao lado do companheiro Boi, nós temos rodado toda a região do sul de Minas, com mais de 10 mil quilômetros em média por mês, para fazer valer a confiança daqueles que acreditaram no nosso trabalho. Um dos maiores desafios disso tudo é, sem dúvida nenhuma, a distância da família. O nosso ritmo de trabalho é pegar a estrada na segunda-feira, ir para Belo Horizonte, trabalhar na terça, na quarta e na quinta, voltando, visitando os municípios na quinta, sexta e sábado, e obviamente domingo ficando com a família. Mas o mais importante disso é fazer com que a presença nossa possa garantir que a representação esteja à altura da confiança, das demandas das pessoas e das cidades da nossa região. O trabalho de representar uma região é gratificante e desafiador. Nós optamos em trabalhar com a participação direta das pessoas. Isso faz uma grande diferença e o resultado é garantido. Nós trabalhamos muito nesses quase 4 anos, prestando contas todos os dias, toda hora. Com a internet hoje, é rápido da gente se comunicar. Todo o trabalho foi divulgado, como forma de respeito à população que confiou no nosso mandato. Em Minas Gerais, nós queremos o mesmo desenvolvimento que o Brasil tem conquistado, com justiça social, com mais acesso às universidades e ao mercado. Vamos juntos continuar nessa luta. Contem comigo. Tem um compromisso, meu estadual é 13077. Ele é capaz, ele é justo e competente. Com Ulisses na Assembleia, o sul de Minas vai na frente. Com Ulisses eu já tenho um compromisso, meu estadual é 13077.
Joãozinho fez campanha aí, mas fugiu da regra, você desculpa. Não tem problema não. Antes de você complementar o seu tempo, isso. Não, tem mais 2 minutos. Isso. Eu gostaria só de comunicar, também informar, que em relação ao tempo, você pode ficar mais tranquilo. Eu acho que você já conhece aquela plaquinha que nós temos aqui. Então, as perguntas, a sua resposta deve durar até 3 minutos, né? Quando completar 2 minutos e meio, a nossa funcionária lá atrás vai levantar a plaquinha amarela. Vamos ver se está funcionando a plaquinha amarela? Levanta aí. Então você já sabe que tem mais 30 segundos para concluir sua resposta. Chegando nos 3 minutos, ela levanta a vermelha, mas pode ficar tranquilo, porque isso é só um sinal, né? Esse vermelho é diferente, tá? Então pode ficar à vontade, Luiz. Bom, não primeiramente, mas em segundo lugar, depois eu queria desejar uma boa noite a cada um e a cada uma, agradecer a oportunidade da Associação Comercial, na mesma oportunidade de não perder, enfim, redundante, mas a oportunidade de parabenizá-los. Acho que a iniciativa, como vem sendo em várias eleições, apesar de eu não ter lembrado, ele está me cobrando. Mas o que o Remy falou, acho que é fundamental esse papel da associação. Eu tive a oportunidade de estar na CDL também. Tem algumas escolas que vão promover isso aqui em Itajubá e eu acho fundamental. Assim, procurar fazer com que a comunidade se envolva. Cada vez mais a gente vê que a classe política, o sistema político, o ambiente político vem sendo desacreditado. E é difícil viver no meio disso, porque a gente procura, obviamente, não vou aqui me comparar a ninguém, nem criticar ninguém, mas dentro daquilo que a gente se comprometeu a fazer com dedicação, com compromisso, com transparência, e nem sempre você tem a compreensão necessária ou, no mínimo, a oportunidade de se expor. Quando a gente tem isso, tem um espaço e oportunidade, eu acho extremamente valoroso e não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para a gente dialogar, expressar um pouco do nosso trabalho, diferente da última eleição, que a gente havia se proposto a colocar o nome como candidato. Eu tenho o dever agora de prestar conta daquilo que a gente fez, e obviamente na perspectiva de se colocar novamente, reafirmar compromissos, na condição da gente aprimorar cada vez mais. E eu espero poder continuar esse trabalho. O vídeo que a gente é uma oportunidade de mostrar, além do discurso, aquilo que a gente vem fazendo nesses 3 anos e meio de trabalho. Em especial aqui em Itajubá, onde eu tive uma expressiva votação, tenho procurado fazer com que o nosso mandato, com presença, com prestação de contas, mostrando para a comunidade o resultado, esteja sempre atendendo as demandas que a cidade precisa. Eu espero, nessa oportunidade aqui, poder contribuir e crescer junto com vocês nesse debate. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, fique à vontade. Vamos para as nossas perguntas, então, deputado. Bom, a primeira dela é em relação à segurança pública, Liz. A segurança pública hoje é um problema que aflige, de modo geral, a população brasileira. E o consumo das drogas ilícitas tem sido apontado como um grande causador desse aumento da criminalidade. Como que o senhor poderá auxiliar na melhoria da segurança pública em Itajubá? De forma mais direta, nós procuramos fazer já ao longo, e eu vou procurar sempre responder um pouco nessa linha, o que a gente tentou fazer e o que a gente pretende fazer. De forma mais direta, nós procuramos trabalhar com algumas entidades aqui em Itajubá. As emendas diretas de deputado estadual, nós temos 1,5 milhão por ano para destinar diretamente, o que pode ser recursos destinados às prefeituras, no ano, em qualquer um dos anos, em escolas estaduais ou entidades, associações que têm documentação em dia e utilidade pública estadual. Neste caso específico, entidades só recebem verbas de nossas emendas nos anos ímpares, nos anos que não tem eleição, seja estadual ou municipal. E todos estes anos, aqui em Itajubá não foi diferente, assim como em toda a região, procurei trabalhar muito na valorização e apoio às associações e entidades, principalmente aquelas que trabalham na área da assistência social, do esporte e dos adictos. Ou seja, aqui em Itajubá nós trabalhamos com a Casa da Criança, trabalhamos contribuindo com todas as escolas estaduais. Isso é um problema importante na questão da prevenção, de apoio e incentivo aos nossos jovens, e alguns centros, como o Laura Saia, que nós destinamos recursos para melhoria
do seu atendimento. Eu espero poder continuar nesse sentido, ou seja, eu sei, já fui presidente de associação, trabalhei com adolescentes, o trabalho de entidade, o custeio dela é muito difícil, mas os nossos recursos diretos não podem ser destinados para custeio, só para investimento. Naquilo que diz respeito aos investimentos, nós já fizemos, tivemos parceria com algumas entidades na região, por exemplo, como Monte Sião, que nós conseguimos encaixar a entidade que trabalha com dependentes químicos no Programa Federal de Combate à Droga, do Ministério da Justiça, aqui em Itajubá, das que existem, nós ainda não estruturamos para esse programa, o programa tem se ampliado, e nós estamos trabalhando agora, por exemplo, Pouso Alegre, para cadastrar mais uma. A expectativa nossa é que o programa começou no final do ano passado, requer uma estrutura grande, uma documentação que as entidades aqui ainda nos prepararam, mas na parte de investimento nós já fizemos com algumas entidades, estamos cadastrando algumas na região e espero poder, ao ampliar aqui em Itajubá, participar desse programa, que é um recurso importante, R$30 mil por mês, direto do Ministério da Justiça para custeio, não tem dúvida que resolve grande parte do problema das nossas entidades, ou seja, nós temos iniciativas em Itajubá, você mantê-las que é o grande problema, né? Você até consegue arrecadar para avançar em alguns recursos, mas custeio tem sido um grande problema, você ter pessoas capacitadas, técnicas, e a manutenção daquele serviço não é fácil nesse caso específico. Eu espero, com o avançar desse trabalho, poder ampliar tanto aqui em Itajubá, mas na região já temos bons resultados desses trabalhos que a gente conquistou. Muito bem, ainda, Ulisses, sobre segurança pública, qual que é a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Por princípio, eu sou absolutamente contra a redução da maioridade penal. Não acredito mesmo, milito na área da criança e adolescente. Acredito sim que o Estatuto da Criança e Adolescente é a lei mais copiada no mundo, a lei brasileira mais copiada. Ela, dos seus mais de 270 artigos, apenas 1/3, se você dividir o Estatuto em 3, 1/3 fala dos direitos da criança. 2/3 falam dos deveres e da forma como o poder público deve atuar para promover um olhar diferenciado daqueles jovens e adolescentes. É muito fácil a sociedade virar, sem um aprofundamento, seja da mídia ou dos órgãos competentes, de aprofundamento do que é o Estatuto, e virar e falar que vai reduzir a maioridade penal, vai resolver o problema de segurança, de delitos e problemas na sociedade. Eu acredito que não. É uma opinião particular. Até porque eu sou da tese de que, se nós investíssemos claramente no que o Estatuto prevê, ou seja na parte da educação, na prevenção, mas com mais qualidade na educação, promovendo mais oportunidades à nossa juventude, nós diminuiríamos. Então é muito fácil você falar, vamos diminuir, você vai ter o problema 16, vai cair para 14, cair para 14 vai ter problema de 12. Você vai sempre reduzir o problema e não vai atacar na essência, que é políticas públicas de qualidade. Ou seja, um investimento fortíssimo em educação, e nós temos esse problema no Estado. O Estado de Minas Gerais há 9 anos não investe o mínimo constitucional na educação. Ele assinou um termo de ajustamento de gestão no Tribunal de Contas para que até 2015 ele venha cumprir isso. Ou seja, então nós não temos... Eu visito escola estadual nesses 3 anos e meio. A decadência que nós temos na estrutura das escolas é terrível. Eu fiz emenda em Itajubá para as escolas estaduais para fazer banheiro. Ou seja, o mínimo o Estado não está fazendo. Ou seja, eu esperava que as emendas nossas às escolas estaduais pudessem criar ações e programas, como por exemplo uma escola que eu destinei recursos lá em Itaiandu. Compraram lousas digitais para salas, que melhorou a interatividade dos alunos, participam mais, ou seja, valoriza o aluno, gosta daquilo. Ou seja, você criar ações que melhoram a perspectiva. Hoje você não tem isso no Estado, você não tem o mínimo de previsão. Então eu acredito muito que precisa a sociedade compreender mais o Estatuto da Criança e Adolescente, apoiar programas. Eu fui presidente de uma associação aqui em Itajubá, que trabalhou com adolescentes infratores. Nós tínhamos um índice de não reincidência de 80% daqueles adolescentes que participavam do programa. Esse programa, desde a gestão anterior, parou de ter repasse e convênios com o município, não tinha condição de continuar. Porque ter o custeio é muito difícil. Parou. Hoje não tem nenhum programa na região de medida socioeducativa para esses adolescentes. Então é fácil você dizer, vamos abaixar. O problema vai continuar, vai diminuir a idade. Agora, o programa, quando existiu e teve apoio, teve resultado de 80% de não residência. E assim na região inteira. Nós temos uma expectativa que o governo do Estado prometeu há 2 anos atrás de criação de 2 centros de medidas socioeducativas no sul de Minas. Um em Lavras, um aqui em Itajubá. Até hoje não aconteceu. A Câmara agora aprovou aqui em Itajubá a doação, a compra de um novo terreno para essa construção. Quem sabe?
Então, quando o Estatuto... Pode concluir, pode. Quando o Estatuto diz, identifica que a criação de programas como esse, para medida socioeducativa, mas seja na prevenção ou nesse para atender os delitos, é fácil você culpar o Estatuto. Mas olha então o programa que não existe. A consequência é os adolescentes cometendo crimes e tudo mais. Ok. Deputado Luiz, no seu entendimento, o caminho de desenvolvimento da nossa cidade passa por onde e como o senhor poderá auxiliar nesse desenvolvimento? Eu tenho participado muito e participei um pouco da construção, mas acompanhei muito o nosso candidato Fernando Pimentel nas visitas a cada uma das 12 macro-regiões do Estado. E está no seu programa de governo, no seu compromisso e nas propostas que tem apresentado, que é a regionalização para pensar um projeto de desenvolvimento do nosso Estado. Minas, hoje, nós perdemos, nós éramos o segundo Estado, hoje nós somos a terceira maior economia do país, perdendo para o Rio. São Paulo, Rio e Minas. Nós caímos agora no último índice, da terceira para sexto lugar de competitividade no Estado. Nós somos a segunda, se for por per capita, se a gente focar, na verdade, no índice da questão de desenvolvimento econômico, nós somos o terceiro. Se nós tirarmos a economia mineira, café e minério, nós caímos para a 23ª economia do Estado. Ou seja, Minas ainda tem uma economia dependente, digamos assim, uma economia colonial, dependente do café e do minério. Esse ano caiu, não só na colheita, mas como no valor do preço do café, você tem crise na maioria das cidades. Então, 600 municípios em Minas, por exemplo, que dependem da economia do café. É muito forte. O sul de Minas, só alguns dados para ilustrar o que eu quero comentar, nós somos o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Minas é o maior do país, nós produzimos 51% do café do país. E o sul de Minas é o maior de Minas. Se Minas fosse um país, nós perdíamos só no Brasil, tamanha importância do café. E Minas não tem nenhuma política de incentivo ao café. Eu fui relator do FECafé, há 2 anos atrás, aqui no estado. Criou o fundo, o governo prometeu colocar 100 milhões, colocou 40, execução 0. Em 1 ano e meio não executou nenhum centavo do que se propôs. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Não se pensou ao longo de 12 anos desse governo de Minas Gerais um projeto de desenvolvimento para Minas. Apesar de todo o potencial que Minas tem, como eu disse, nós somos dependentes do café e do minério. Nem para o café se pensou uma política específica. Então eu estou acreditando muito e aposto que a política de regionalização não dá para pensar, primeiro que não se pensou uma para o Estado. Mas se pensar, eu acredito que estará equivocada, porque você não pode pensar uma política de desenvolvimento para o sul, que seja igual para o Jequitinhonha, do Triângulo, que seja igual para a Metropolitana, para o Norte, para o Vaduá. Minas, é aquela história que Minas é muitas mesmo, né? E é de fato, porque as realidades são extremamente distintas. E a proposta de criação dos conselhos regionalizados em cada macro-região, identificando o seu potencial e os investimentos específicos para cada região, eu não tenho dúvida que é um dos principais fatores para o desenvolvimento do Estado e, consequentemente, regional, o que na nossa região passa pela agricultura e passa essencialmente pela ciência e tecnologia, que nós precisamos ter um olhar específico. Muito bem. Ainda em relação ao nosso município, na sua visão, qual o grande problema que temos em Itajubá e como o senhor irá atuar no enfrentamento desse problema? Sim. Olha, aí você vai entrar no político um pouco. Não vai pular essa parte. Mas eu acredito que o envolvimento da cidade, um olhar mais regional, dificulta muito. Você não ter esse envolvimento regionalizado, eu não acredito mesmo que uma cidade se desenvolva sozinha. Você tem um nível de dependência, principalmente no caso de cidades polos. Itajubá tem um fluxo gigantesco de pessoas aqui, tanto na produção como na dependência de serviços de saúde, de educação, de emprego, mas o comércio, por exemplo, a região gira muito aqui. E com todo o respeito e relação que eu tenho ao longo desses anos aqui em Itajubá, eu vejo que não há, da parte das administrações, uma articulação regional como eu vejo em outras cidades. E não tem problema nenhum citar aqui, por exemplo, Pouso Alegre. O nível de entendimento que a administração tem
com a região, ela tem... Melhor ficar com o celular aqui, senão eu vou te dar o caso que eu estou citando de Pouso Alegre. O nível de interação com a cidade da região é muito forte. Mesmo no sistema que tem de saúde aqui, o CISMA, o consórcio lá funciona muito bem, aqui não funciona. A associação de municípios não tem funcionado muito bem aqui. Nesse caso ela também não funciona, mas tem uma articulação, nesse caso, comparadamente, um pouco melhor. As ações de desenvolvimento regional, por exemplo, nós estamos discutindo a criação da região metropolitana de Pouso Alegre. Você não consegue trazer um debate para a criação, apesar que tem alguns índices que aqui ainda não dão essa característica, mas você não tem interesse da participação. Então, um problema que eu vejo forte para o crescimento da cidade é o envolvimento mais regional, a divisão de responsabilidades, compartilhamento das ações, tá? E a gente procurar, identificando o potencial de cada cidade, aquilo que a região pode desenvolver. A experiência muito positiva que a gente tem aqui é no turismo. O circuito turístico trabalha muito fortemente o mapeamento de cada cidade, o potencial que cada cidade tem, e trabalha regionalmente. E você vê que mesmo setorizado, você tem dificuldade de trabalhar em Itajubá no envolvimento dessa política, digamos assim, específica, que tem um envolvimento geral, atende o comércio, atende várias questões, gera emprego, gera renda, né? Mesmo assim, cultural, mesmo assim tem dificuldade. Então, eu identifico, não é pontual, é bem amplo, é um problema de um olhar regionalizado, uma ação muito mais articulada que falta nos últimos tempos aqui em Itajubá. E, consequentemente, como deputado estadual, representante da cidade e da região, esse é um papel que o deputado deveria e deve ocupar. Agora, aqui nós temos uma dificuldade enorme de fazer isso, aqui na região, diferente que nós temos em outros. Estaria aqui várias outras regiões que a gente tem muito mais circuito das margens, terras altas, circuito das águas, de trabalhar regionalmente, ter mais resultados que a gente não consegue fazer aqui. Ainda sobre o Itajubá, deputado, está falando do problema, agora, quais as necessidades mais urgentes do nosso município e como o senhor poderia ajudar a cidade nessas necessidades? Na lógica do desenvolvimento, sim, nós temos um problema sério de infraestrutura, que passa muito fortemente, por exemplo, pela questão das nossas estradas. Nós tivemos um avanço de 10 anos para cá, que foi a grande melhoria que nós passamos depois de décadas de luta para a melhoria da 459, nós avançamos. Mas tudo que você conquista, a gente quer mais. E depois uma ótima melhoria como essa, vem o desejo de mais coisas. Eu vi aí a cidade, eu participei disso também, desejando, propondo, reivindicando e apresentando propostas, por exemplo, de um anel viário para a cidade. E desde o início do ano, quando isso voltou à tona no governo federal, eu participei muito com o deputado Dair acompanhando isso, tive muitas conversas com o próprio Rodrigo, nosso prefeito, que era esse sonho do anel viário. E nós estamos percebendo que era, na lógica de buscar recursos especificamente para esse projeto, era praticamente quase que inviável via governo federal. Aí você conseguir tentar buscar de 150 a 200 milhões para fazer um anel é mais fácil do que conseguir mais de 1 bilhão para duplicar a nossa 459, parece que loucura. E foi algo que fluiu muito mais fácil no DENIT. Porque na lógica do governo federal, investimentos nessa envergadura têm um olhar nacional, um olhar de potencial para a nação. Ou seja, e a questão do transporte é algo que é uma preocupação do governo e como desde o início do ano vem se discutindo a nova formulação da apresentação do PAC 3, nós vimos a viabilidade da duplicação da BR-459, que só que com grande avanço. Vinham os comentários de fazer duplicação de Pouso Alegre até Itajubá, também não tem viabilidade nenhuma via governo federal. Agora, algo muito maior e que parecia sonho tem se tornado realidade, pelo menos no projeto e no andamento do governo, que é a duplicação do trecho, não só que vai até Poste Caldas, mas que liga a região de Ribeirão Preto, da Anhanguera até a Dutra. Porque você cria um novo modal de transporte no Brasil, né, que vai ligar a região grande desenvolvida da região de Ribeirão Preto, cortando toda a 459 até jogar a Dutra. O que será fundamental nesse projeto é a criação do anel viário, ou seja, uma duplicação dessa não passa por dentro da Itajubá. E obrigatoriamente, esse projeto foi aprovado no DENIT, foi aprovado na Empresa Brasileira de Logística, né, quando era o ex-ministro Sérgio Passos, depois ele foi presidente da empresa da EPL, agora ele voltou a ser ministro. Esse projeto está no Ministério do Planejamento hoje.
pronto para ser lançado no PAC 3. Ou seja, óbvio, se não for lançado, nós perdemos isso, não. Só que a gente vai levar mais tempo para conseguir os recursos. Se a gente garantir isso no PAC 3, você tem a garantia de não ter contingenciamento. Ao iniciar a obra, você tem garantia de término, mesmo que seja de 6, 7 anos. Esse é um grande projeto que eu acho que é fundamental para Itajubá, vai contribuir muito para o desenvolvimento da nossa cidade, né? Além de outros, eu acho que na oportunidade eu quero falar um pouco de educação e saúde, mas especificamente para o desenvolvimento da região, a questão do transporte, né, e do trânsito da cidade contribuiria muito, e hoje é algo real, parou de ser um discurso. Está lá o projeto, em andamento, aprovado na empresa de planejamento, que é um grande avanço, né, quando ela vai para o Ministério do Planejamento, na expectativa já da aprovação para alocação de recursos, né, saiu da esfera da ideia e do sonho para algo concreto, na expectativa do prazo agora para anúncio. Okay. A nossa próxima pergunta vai ser a seguinte: quais as propostas mais relevantes que engloba a região sul de Minas e que o senhor está apresentando? Uma delas é essa. A outra, que eu tenho discutido muito e faz parte da nossa discussão de governo, eu tive muita dificuldade, nem por isso impediu o nosso trabalho, procurei com muito diálogo e participação dialogar com o governo do Estado, mas você não fazer parte do governo, eu confesso que dificulta algumas ações. Hoje eu sou líder da minoria, nós somos um bloco de 21 deputados, a gente tem avançado algumas coisas no Estado, mas tem dificuldade. E um dos principais temas que nós temos debatido vai no tripé da segurança pública, da educação e da saúde. Então, o nosso mandato enfrentou esse debate ao longo desses 3 anos e meio. Na perspectiva que eu acredito, tem trabalhado e desejado muito a mudança do novo governo, nosso candidato Fernando Pimentel, na perspectiva de assumir o governo, eu tenho o desafio de fazer com que essa pauta, de alguma forma, tenha avanço na região. No que diz respeito à educação, a pauta principal de valorização dos nossos profissionais de educação. Acabei de dizer que nós somos a 3ª economia do Estado. Na sequência de valorização dos salários dos professores, nós somos o 24º. Quase o último, quase o pior salário do país de valorização dos nossos profissionais. Isso tem reflexos gigantescos no desenvolvimento do Estado, tem reflexo na segurança pública, na vida dos nossos jovens, porque você tem um avanço no crescimento de investimento muito grande nas oportunidades, nas universidades federais, o ProUni que tem hoje. Nós estávamos brincando ali agora, né, do poeiro, né? Hoje a criançada, minha menina está com 1 ano e meio, já está na escola, eu entrei com 7 anos. Não só nessa, mas eu não tive tanta oportunidade de estudar como se tem hoje. Ou seja, o investimento que se tem ali federal, tanto nas escolas técnicas quanto no ensino superior, é muito grande. Você tem um investimento significativo e grande dos municípios no ensino fundamental, muito grande. E você tem um grande problema na rede estadual, que você não tem. Ou seja, o jovem, esse grande problema que a gente fala, ele está solto. Você tem 2 pontas que está tendo cuidado, lógico que você quer mais, quer melhoria, e você tem um meio disso que está... Então, a pauta da educação vai ser uma pauta forte, já está sendo, então, com a perspectiva do governo de valorizar os profissionais, de investir mais nas escolas. O problema da saúde é grave na nossa região. Nós estamos com dificuldade, por exemplo, da implementação do SAMU, que foi criado. Nós fundamos o SAMU na região em junho do ano passado. O SAMU é o Serviço de Emergência e Urgência. Nós temos o maior consórcio do Brasil, são 153 municípios do sul de Minas que se consorciaram. Nós fundamos ele em junho do ano passado. O governo federal, as ambulâncias estão paradas, 43 ambulâncias lá em Varginha. São 34 hospitais que nós chamamos de portas de entrada, credenciadas e recebendo. O hospital escola recebe R$200 mil desde o ano passado, está recebendo para atender. E o SAMU não funciona porque o Estado fez a parte dele de repassar R$600 mil para a obra e R$2 milhões para os equipamentos da sede para funcionar o SAMU. Nós estamos há 10 meses de atraso no SAMU porque o Estado não cumpriu sua parte. Ou seja, depois eu falo um pouco da segurança, mas essa pauta será, sem dúvida nenhuma, foi na linha da defesa e um pouco da denúncia, e terá que ser na efetivação naquilo que a gente acredita como governo de poder fazer em Minas Gerais. Ok, deputado Luiz, a função do deputado é ser um dos fiscais do governo estadual. Nossa pergunta é a seguinte: o que o senhor destaca de sua atuação
na Assembleia de Minas nos últimos anos? Os 3 anos e meio que eu estou na Assembleia, eu participei, você tem lá a divisão. Cada mandato, você pode participar de 2 comissões efetivas, nós temos 17 comissões temáticas da Assembleia, e suplente de 1 ou 2. A não ser quando você faz parte da mesa, você não pode participar de nenhuma. Eu fui líder 1 ano da minoria e voltei a ser líder agora do bloco, que são as divisões regimentais. Mas neste período eu participei dos 2 primeiros anos da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo e da Comissão de Fiscalização Financeira. Continuei agora no segundo biênio na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e participo da Comissão de Juventude, Esporte, Lazer e Juventude. A principal atuação, e é inegável que eu acompanhei diretamente, foi na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E ali passam todos os projetos da Assembleia, né? O último antes de ir para o plenário. É onde você negocia, onde você discute todo o nível de acompanhamento, fiscalização que o mandato pôde fazer, nós fizemos. De denúncia, de requerimento, de informação, de emenda, de obstrução, de apoio. Agora, destaco nessa comissão o principal que eu sempre denunciei e nós não conseguimos ainda avançar, que é um problema grave, acho que não sei se atinge alguns aqui, que são os REPs, que a gente chama, os regimes especiais de tributação que existem no Estado. Uma legislação equivocada, importante para o Estado, se bem usada, mas equivocada na forma que é utilizada hoje. Que ela não passa, ela só passa na Comissão de Fiscalização Financeira depois que o Estado já destinou o benefício àquela empresa. Só que a lei diz claro que o benefício é para um setor da indústria. E o que o Estado tem feito hoje, ele negocia com o Chico aqui, negocia com a empresa dele, destina, você tem casos, por exemplo, que eu participei, vamos pegar um caso exemplar aqui, das empresas de EPI aqui de Cristina, que fazem luvas, a Marluva, por exemplo. 1 ano e meio tentando um benefício que outras empresas, 2, já tinham no mercado. Ela cria uma disparidade na concorrência gigantesca. Uma empresa que não está no RET paga 18% de ICMS, a empresa que está no regime especial de tributação paga 3%. Ela tem todo o critério para participar. Só que se ela não foi lá tomar a bênção do governo, ela não consegue. Nenhuma. Tem dezenas de casos de denúncia, dezenas. Inclusive, foi caso que tem nós pedimos CPI no governo, tem denúncia no Ministério Público, o secretário foi demitido porque tem problema de... realmente foi detectado problema de benefício direto a uma empresa. Isso foi uma grande atuação nossa de acompanhamento dessas denúncias de fiscalização para que os RETs, que não deixa de ser importante, mas que ele seja cumprido no rigor da lei. Ou seja, se você identifica que aquele setor, para o nível de competitividade do mercado, com outros estados, ou dependendo do caso, né, o Brasil inteiro, ele merece e precisa de um regime especial de tributação, que todo setor tenha condição de ser olhado da mesma forma. E hoje o Estado não é. Ele dá para o setor na lei, mas na prática ele só dá para os amigos. A gente percebeu nesse vídeo que você acabou de apresentar, que a Mariana exibiu, essa sua atuação em todos esses municípios, principalmente no sul de Minas, né? Então a minha pergunta é a seguinte: como o senhor pretende atender Itajubá aliado a atender as outras cidades do Estado que representará? Está representando e se for eleito, representará. Estou reeleito. Olha, eu tenho procurado separar uma coisa que quase que na teoria não é separar, mas na prática a gente separa, que é a atuação legislativa da atuação no dia a dia nos municípios. Porque é impressionante, a gente vive outro mundo lá em Belo Horizonte. Você chega lá, o mundo da política, os jornais, é um tema, é a pauta. Você chega aqui, ninguém sabe o que está rolando. O jornal, para começar, você já nem acha. Se está de Minas, você tem que ser de você. Na banca, não tem. O jornal O Tempo é um pouquinho. Hoje em dia, quase nada. Então, a pauta política do Estado, a gente vive muito lá. Quando a gente desce, é outra. Até porque ele, de forma muito legítima, o cidadão, ele quer o serviço público bem prestado. Ele não quer saber da disputa política, do que está rolando, ele não quer saber nem a responsabilidade de quem é. Ele vai no posto de saúde hoje, eu tenho citado isso muito, ele vai no posto de saúde e está faltando medicamento. Ele não quer saber se o governo federal não mandou, se o Estado mandou, ou se o prefeito não está comprando. Ele quer o serviço bem prestado. Isso é legítimo. Só que nós temos uma dificuldade nisso, ou seja, o papel nosso do Estado vem cada vez mais sendo esquecido nesse meio. E eu procuro fazer com que a nossa atuação parlamentar lá tenha essa presença na Assembleia
de forma, digamos assim, temática. Pautei muito a questão da educação, a questão da fiscalização financeira, acompanhei muitas ações ligadas ao turismo, várias pautas que todos defenderam, valorização do circuito turístico, questão do ICMS turístico, a dificuldade dessa última gestão, diga de passagem anterior, nós tivemos um grande avanço na área do turismo, a última foi uma perda significativa no próprio governo, uma gestão excelente do turismo, a outra caiu no governo do estado, acompanhei isso. Então a gente faz uma atuação, mas quando você vem para a região, é uma outra. Eu optei em trabalhar de forma regionalizada. Na eleição foram 169 municípios que nós tivemos um voto. É claro que você tem que explicadinho. Mas eu optei em reduzir a atuação. Hoje atuo de forma de grupo mais organizado em 62 municípios do sul de Minas, pegando essa região de Varginha para baixo até toda a 381 até a Extrema, Circuito das Malhas, ali até Ipuiuna, Circuito das Águas, Terras Altas, essa concentração. Depois atuo em mais 27, que é de forma menor, dá 89, mas eu procuro concentrar, para fazer com que a presença nossa, identificando problemas em cada uma da cidade, possa, a representação estar à altura desse diálogo, do que está acontecendo ali na cidade. Então, o que eu tenho procurado fazer isso, assim, não perder o foco da minha atuação parlamentar na Assembleia, mas também não perder o foco na atuação dos municípios, que cobram muita gente, a relação com câmaras, com prefeituras, com associações de classe, ou seja, você representar na região. Eu tenho procurado fazer isso minimamente. Assim. Então, obviamente, tem lugar que você avança mais, tem lugar que não, mas o que eu tenho procurado na região é concentrar a nossa atuação política em parceria, tem uma parceria muito consistente com o deputado Odair Cunha, que, de alguma forma, a gente abre o diálogo na esfera federal e na esfera estadual para encaminhar as demandas, seja ela em qual eixo for. O importante é que a gente abre o diálogo. Eu espero poder estar, nesse sentido, contribuindo com o desenvolvimento da região. Muito bem, vou pegar um gancho nessa área de atuação, deputado, e também, como o senhor falou, em relação a impostos, para a gente fazer a nossa próxima pergunta. Olha, as feiras itinerantes têm se instalado com frequência no sul de Minas e de maneira irregular. Olha, não recolhe impostos, não segue as normas de segurança dos bombeiros, comercializam produtos de origem e qualidade duvidosos, prejudicando o comércio local com uma concorrência extremamente desleal. Além disso, leva os recursos financeiros da população, aumentando a inadimplência no comércio local. E a gente tem percebido, deputado, aqui na nossa região, no sul de Minas, essas feiras com muita frequência. Felizmente, aqui em Itajubá, eu acho que foi uma das poucas cidades que elas não conseguiram se instalar, que foi uma força conjunta da Associação Comercial, da CDL, da Prefeitura Municipal, da Administração Fazendária, se eu me lembro mais, o delegado de Pouso Alegre, Receita Estadual, esteve aqui, da Guarda Municipal, para ver se estava tudo legalizado, e a gente conseguiu fazer com que eles não se instalassem aqui em Itajubá. Mas as outras cidades sul de Minas, a gente tem percebido com frequência a instalação desses empreendimentos aí, dessas feiras. A nossa pergunta é a seguinte: o senhor tem algum projeto para proteger os empresários estabelecidos na cidade do sul de Minas, que geram empregos, pagam impostos e contribuem para o desenvolvimento da região, desse tipo de comércio ilegal? Como eu disse no início, eu tinha participado do debate na CDL e fui indagado também com essa mesma pauta. Primeiro, é importante compartilhar a compreensão, entendo que todos devem compreender que esse é um papel, pela legislação, pela Constituição, de um regime de total responsabilidade do município. Você não tem como intervir diretamente, porque cabe ao município dar o alvará, liberar isso e tal. Mas diante da demanda, nós estudamos e eu vi uma experiência, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que a Assembleia Legislativa mudou um item da Constituição estadual lá, criando regras mais rígidas com relação a essa história de feiras itinerantes. Você não pode aplicar a mesma história porque você tem distinções do que tem que ser respeitado e tal. O que eu propus ao pessoal da CDL, nós poderíamos aqui, nos comprometemos e se toparem a gente fazer conjuntamente, porque eu acho que atende a todos.
é uma comissão específica, tanto lá que eles tiraram 3 pessoas, dependendo da quantidade, para estudar essa proposta, para a gente adaptar, porque é uma questão regional. E eu vivi isso em várias cidades. E quando você chega na cidade, você tem um problema danado. Você tem o comércio que cobra uma coisa com um olhar justo, real, realmente tudo que você falou bate. E você tem um problema da pressão que o cidadão faz, que quer comprar mais barato, sem responsabilidade nenhuma, quer comprar. E aí, a absoluta maioria, principalmente em cidade pequena, os prefeitos não dão conta de segurar e cede. Né? Poste de Calda segurou também, o juiz lá conseguiu segurar. Né? Os Alegres acho que não, aqui segurou. Eu tive um outro agora, teve Cambuí, teve aqui São José do Alegre, e a consequência depois é realmente negativa para o município. O cidadão até gosta muito, compra mais barato e tal, mas é uma lógica imediatista, né? E nós não podemos trabalhar nesse sentido. Então, o que eu propus à CDL, não posso ser diferente aqui, e já fiz isso com a minha assessora legislativa, de levantar as possibilidades da legislação aqui, para a gente, a exemplo do que foi feito lá, que foi o único exemplo que eu vi, a gente apresentar uma emenda constitucional, que seja, ou um projeto de lei a nível estadual, que nós vamos poder tirar o poder do município, mas restringir essa participação. Né? Então, seria um pouco nessa linha, assim, colocar o nosso mandato como interlocutor dessa proposta a ser criada. Né? Que você fala, mas qual é a proposta disso? Lá foi um exemplo. Criaram condições dentro da Constituição deles lá. Então, eu me dispus a Tereza, que é a nossa assessora legislativa, que me acompanha, está terminando de levantar, eu vou levar esse documento para eles vão estudar, posso entregar para você aqui, presidente, e vocês avaliam o que poderia ser mais rígido, menos, dificultar, facilitar, dentro dessa proposta da legislação estadual, e nesse sentido, tendo um consenso técnico e jurídico, eu me disponho a ser o autor dessa proposta na Assembleia para tentar mudar a legislação. Muito bom. Bem, vamos para a nossa última pergunta, então, dessa primeira etapa, deputado. A nossa pergunta é a seguinte: como deve ser o relacionamento do deputado com o chefe do Poder Executivo Municipal? E, no seu caso, como tem sido esse relacionamento? Ele deve ser republicano, como da minha parte tem sido em todos os municípios que a gente atua. Uns com uma intensidade maior, outros medianos, outros menos. Né? Depende, obviamente, a disputa política, infelizmente, em alguns casos, dificulta. Eu procuro fazer, aqui em Itajubá, eu tenho a prova disso, assim, durante o meu mandato eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 prefeitos. O Jorge, durante 2 anos, e agora 1 ano e meio com o Rodrigo. Nunca tive uma relação tão estreita, mas, independente disso, nada impediu que a gente trabalhasse com diálogo, com respeito e com ações propositivas. Conseguimos avançar bastante coisa com o Jorge, seja com recurso federal, com projetos, com emendas, com alguma participação. E agora com o Rodrigo não tem sido diferente. Eu, particularmente, tenho amizade com ele, politicamente algumas coisas divergem, agora isso nunca impediu, principalmente pela amizade que a gente tem, mesmo divergindo politicamente de algumas questões que não é um caso, disputa política e tal. Agora, eu compreendo perfeitamente a importância da ação republicana. Tenho isso como candidato. Não tive apoio de nenhum prefeito na minha primeira eleição. Tive abertura de vários, exatamente pelo diálogo que eu tinha com os prefeitos, não tive nenhum enfrentamento. Hoje participo diretamente de 37 administrações, tem 14 prefeitos que nos apoiam. E essas, aonde a gente participa, eu tenho o exemplo de mostrar o diálogo, mesmo aquele que apoia um ou outro deputado, eu tenho procurado participar. Aqui em Itajubá eu faço isso muito com o Rodrigo. Né? Seja em Belo Horizonte que a gente encontra, vamos no gabinete dele algumas vezes, conversamos muito no telefone, né? Na medida em que a gente procura contribuir em algumas ações no governo federal que ele precisou, né? A recurso do PAC nós liberamos, na área da saúde, da UBS. Né? Agora, obviamente, quando você tem uma relação mais estreita, você, digamos assim, você sonha mais coisas junto e executa mais. Agora, isso nunca impediu a minha atuação, em especial em Itajubá, na região exemplo, mas aqui em Itajubá, e aí falando desse momento, para não ficar falando de passado, nesse momento com o Rodrigo, da gente dialogar, pensar junto, aquilo que ele pediu apoio, trabalhou, o que eu precisei, liguei, nós trabalhamos juntos, não teve, até hoje, pode faltar coisas para a gente fazer, mas aquilo que a gente se dispôs a fazer junto, ele tem certeza que não vai falar diferente, e eu não posso falar diferente dele. O que a gente se dispôs a fazer junto foi de forma sincera e jogo limpo entre a gente. Ok, então nós damos por encerradas essas 10 perguntas.
Vale lembrar que essas perguntas foram colhidas através dos nossos associados, empresários, foram selecionados aqui pelo nosso grupo. Chegou mais alguém do nosso grupo? A Tânia está aí? Tem mais alguém do nosso grupo aí? Não só a Tânia, né? Bom, agora nós, conforme foi anunciado no início da nossa reunião, nós vamos abrir para os nossos convidados fazerem pergunta para o candidato Ulisses. Quem tiver interesse, por gentileza, fique em pé, fale o nome e dirija a pergunta ao deputado, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite, deputado. Eu sou o professor Hector da Faceta. Bom, eu sou professor universitário de carreira, mas eu fiquei muito, e concordo, né, com a colocação, fiquei muito tocado com a colocação a respeito do nível salarial dos professores nossos do ensino fundamental, colocado o nosso Estado numa posição muito constrangedora em relação ao resto do país, e eu acredito que isso é um problema extremamente sério, porque na verdade a educação é feita com pessoas, tá? Então, por mais bonito que a gente ache colocar a tecnologia nas escolas e tudo mais, o número um, sem dúvida nenhuma, é o professor, tá? E não é só por uma questão salarial, é por uma questão do que você incentiva as pessoas a fazerem caso elas possam, né, seguir uma carreira. Como alguém pode imaginar em seguir uma carreira com um nível de remuneração como o que nós temos? O que eu queria perguntar, sem avançar mais, na minha opinião, no tema, é o que pode ser proposto de forma responsável, né, para que nosso Estado saia dessa posição. E, na verdade, as comparações não interessam, para que o nosso Estado realmente possa se projetar, se desenvolver realmente na área social, na área da educação fundamental. O que seria possível propor dentro da nossa realidade, com responsabilidade, para sair dessa situação que a gente está? Professor, na linha do desenvolvimento, nós temos discutido muito a criação dos conselhos regionais, dentro dessas 12 regionais, os conselhos de administração que o Fernando quer implementar, exemplo do que ele implementou em Belo Horizonte, dividindo a capital em regiões e discutindo, avaliando cada região. Ele tem proposto fazer isso, tanto na linha do desenvolvimento, quanto um conceito específico da área tributária que ele quer construir em cada região para ouvir e adaptar a legislação para construir uma ação diferenciada nessa linha, ou seja, descentralizar, ouvir, construir coletivamente. Essa é a primeira ação. No que diz respeito especificamente à educação, de forma responsável, a primeira coisa que o Estado deve fazer, e tem total condição de fazer, para não dizer que é promessa, além do que o Estado financeiramente, porque nós estamos num nível de endividamento altíssimo, o Estado é o segundo Estado mais endividado da nação, nós perdemos só para Alagoas, é implementar o mínimo constitucional na educação. Hoje Minas está nessa situação, não é à toa. Claro que é uma opção política do Estado, fez isso ao longo desses anos. Mas é inconstitucional, imagina. Cada município e cada estado tem que investir um mínimo de 25% na educação. Minas há 10 anos não cumpre isso. Eles assinaram, aí não é. Tanto é que até o programa político agora teve denúncia para tirar do ar e não conseguiu, porque está lá. O governo assinou um termo de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas, criando desde 2013 um nível de escalonamento, 2013, 2014, 2015, para atingir. Ao longo desses 10 anos, Minas cumpriu, em média, 19,9% de investimento na educação. Ou seja, são 10 bilhões de dívida que o Estado tem ao longo desses anos com a educação. Isso tem impacto. Claro, nós estamos vendo o impacto disso. Você fala, é só discurso. Não investe o mínimo. O mínimo faz uma diferença gigantesca ao longo desses anos. A valorização do profissional é a primeira coisa. Você atingir a meta de 20% para 25%, o Estado agora, esse ano está em 23,4%, se não me engano, ou seja, o ano que vem deve investir os 25%, você já tem condições de cumprir uma lei que é obrigatória, que é o Piso Nacional Salarial. Tem 4 estados da federação que não cumprem o piso, Minas Gerais é um caso desse. O piso nacional. Nós, em Minas Gerais, não se paga o piso nacional. Então, essa é uma primeira meta, um compromisso. Ou seja, sem prometer grandes avanços, falar assim, vamos dobrar o salário. Não tem jeito. O governo, ao longo desses anos, segmentou o Estado. Você pega o caso da segurança pública, tem situações gravíssimas, que eu quero, no final, comentar um pouco de segurança pública, mas resolveu um problema de valorização do policial militar. E a crise que nós estamos agora com a Polícia Civil? A partir do ano que vem, o policial, o piso
do PM em Minas Gerais é 4.100. Ele entra ganhando 400. Agora, só resolveu isso, resolveu o problema dos promotores e juízes. Nós aprovamos na Assembleia 2 meses atrás 12 penduricários. Todo mundo xinga o político que recebe. Nós acabamos com o mandato tampão, acabamos com o 14º, acabamos com o 15º, hora, sessão extraordinária. Desde que nós entramos na Assembleia, acabou tudo isso. Isso ninguém comenta, ninguém sabe, não dá um voto, não vale nada. Agora, o policial merece, o Estado fez acordo aí com os juízes e promotores, aumentou o salário e resolveu isso. Agora, saúde dá um caos, não valoriza os nossos profissionais da rede, servidores, criou uma disputa. Por que eu falo segmentado? Porque você tem servidores. Tudo bem que um é na área da justiça, outro é no meio ambiente, outro é da educação, mas criou uma disputa no Estado que hoje você não segura. Você tem 14 mil funcionários trabalhando na cidade administrativa, vamos levar tudo para a cidade administrativa, aquilo ali é uma torre de Babel. Ou seja, tem disputa de todo nível. Não teve a valorização efetiva do profissional. E aí, voltando para encerrar, a questão da educação é latente na vida da gente. Nós estamos sentindo isso claramente, o índice que está. E aquilo que a gente tem de alguns dados, que Minas tem lá, ainda aparece alguns dados de qualidade na educação, é porque nós temos profissionais aguerridos, corajosos. Hoje é professor quem gosta de ser professor, quem ama a carreira, porque profissionalmente e financeiramente não compensa. E você não dá perspectiva nenhuma para o jovem hoje ser professor, a não ser porque ele não arrumou nada, exagerando, porque não é nada, mas porque ele não conseguiu, vai ser professor. E nós estamos vendo o nível hoje muito menor da qualidade dos profissionais que entram na rede estadual hoje do que tínhamos antigamente. Mas a proposta é essa: implementar os 25% efetivamente para já melhorar. Aí o resto é sair dessa dívida que Minas está para poder propor ações de avanço. Meu nome é Tânia, eu sou empresária, tenho uma empresa que se chama Instituto Mantiqueira de Música e Arte. Seu filho é nosso aluno. Ukulele. E eu eu dou aula também na rede municipal, com corais. Penso, assim como ele falou, da valorização do professor, que seja extremamente importante, e vejo a arte como um veículo de transformação do ser humano, como algo que possa realmente transformar a sociedade, né? Porque eu trabalho com as crianças, tanto dentro da escola particular como da rede municipal, e eu vejo que a gente consegue mudar alguma coisa dentro deles positivamente. E se isso fosse mais e maior, poderia ter um avanço muito mais significativo quando eles estão indo para a adolescência e se transformando nesses jovens que podem vir a causar tantos problemas na nossa sociedade. Queria saber se você tem algum projeto nessa área cultural que está totalmente linkada na educação, ao meu ver, e o que você pensa sobre isso? Como a arte pode, de forma geral, pode ajudar a gente ter uma sociedade mais justa e melhor, uma qualidade de vida melhor? Obrigado, Tânia. E eu acredito demais. Eu postei isso ao longo da minha vida, assim, atuação. Teve um período aqui que nós criamos uma ação que marcou muito para mim, foi o Expresso da Cultura, que nós fomos nos bairros promover atividade cultural. Fiquei impressionado com a participação. Nós tivemos ao longo de 5 finais de semana, era sábado, domingo, então 10 bairros diferentes, mais de 5 mil pessoas que participaram, que não é diferente do que o FICA, de forma muito mais ampla, fez. Eu vou até comentar a situação do FICA, mas eu lembro que, ao final, todo mundo que participava, para a gente conseguir, obviamente, um cadastro, você tem que sortear uns brindes, né? E todo mundo cadastrava. Mas nesse cadastro a gente perguntava o que a pessoa gostaria de fazer. Nós tínhamos lá oficina de dança, vários tipos de dança, culturais, várias expressões culturais. E ao final a gente perguntava daqueles que participaram, que tipo de oficina gostaria de promover, participar, caso a gente viesse a continuar com as ações. E ao final da atividade à noite a gente tinha um palco que passava uma peça de teatro e tal. E os questionários, era lá, o cara queria fazer coisa de dança, ele queria fazer música, queria fazer, tinha capoeira, tinha um negócio de relaxamento lá, que eu não lembro o nome que era, e sempre rodava exatamente naquilo e outras atividades artísticas. Ao final, depois da peça de teatro à noite, é impressionante quantas
Quantos adolescentes, crianças, iam lá atrás do palco para trocar o bilhetinho porque assistiram a peça de teatro? 73% das pessoas que participaram nunca haviam assistido uma peça de teatro. Isso, para mim, a resposta é oportunidade. Você criar ações que, ou seja, a cidade não tem. Né? Agora nós estamos com um projeto aí importante que a prefeitura está fazendo, um teatro, nós vamos ter uma praça, ou seja, criar essas oportunidades. Ontem eu participei de um evento muito legal lá em Pouso Alegre, por exemplo, que foi da Associação de Hip Hop e de Skate da cidade, que eles fazem as atividades itinerantes nos bairros, exemplo disso. Centenas de crianças jovens, tudo com skate, basquete de rua, tudo quebrado, não tive que jogar basquete lá, mas faz aquele negócio. Tem uns nomes que eu não vou saber falar, mas as coisas, as expressões artísticas desse grupo todo, sem nenhum conflito. Foi o dia inteiro. Quando você vê isso, no bairro da periferia tendo isso, qual que é a primeira visão se você perguntar? Isso aí dá problema, isso zero. Nenhum policial acompanhando, nada. Então eu espero, nós temos uma parceria com esse grupo, por exemplo, de fazer um itinerante, não só na cidade lá, mas rodar a região. A minha vontade é continuar apoiando esse tipo essas ações. O difícil é que, como parlamentar, o recurso direto que a gente tem é pouco. Tem demandas de prefeituras, tem algumas associações, eu apoiei muita escola, 40% das nossas emendas foram destinadas às escolas estaduais. E aí eu não falo assim, você vai, destina o recurso, você vai fazer isso. Aí cada escola tem escola que comprou equipamento de segurança, tem que comprou lousa técnica, tem outra que reformou, tem outra que comprou material esportivo, tem outra que comprou material de música, aí cada um pensa a partir da sua lógica. Né? E a gente, para encerrar, que já deu o cartão vermelho, a atuação nossa vai muito dessa provocação. Assim, aquilo que a gente pode efetivamente promover de recurso, as associações e entidades que são parceiras, eu procuro fazer. A Casa Centenária, para encerrar, é um exemplo da vontade que a gente tem de oferecer oportunidades como essa. A gente fez parceria com vocês lá que já usaram a nossa casa, trouxe várias outras atividades artísticas, culturais e eventos na cidade foram promovidos lá, sem eu procuro nem participar, para não dizer que a gente quer usufruir politicamente, mas para a gente promover e oferecer oportunidade, minimamente estrutura e espaço. Fomos parceiros do FICA, que está tendo dificuldade agora, por exemplo, vai rodar a região porque não pode usar as vias públicas que Itajubá, não teve acordo. Né? Então, da nossa parte, eu quero ampliar. Né? Se eu puder ampliar com mais recursos, eu vou fazer. Se não, apoiando, sim, articulando a região nas atividades, pode ter certeza que nós vamos fazer. O FICA, eu acho que é um exemplo disso, minimamente a parceria nossa, seja aqui em Itajubá, na casa, ou seja, nas cidades que vão rodar agora, que a gente tem participado, os prefeitos que a gente tem pedido apoio para abrir espaço para o que vai acontecer agora, até mudou, né? Não é o festival mais itajubense, é o festival integrado. Integrado exatamente pela dificuldade de relação. Então, da minha parte, quero continuar, se eu puder, com recursos nós vamos ampliar, se não, na articulação e apoio nós vamos fazer. Ok. Edelton. Boa noite a todos, sou Edelton. Primeiramente, eu queria parabenizar o Ulisses, que é um candidato que eu vejo que é atuante em cidade regional. Você tem favorecido Itajubá, Pouso Alegre, Varginha, então isso tem, a gente como comerciante tem ajudado muito. E agora minha pergunta é em relação à telefonia, Ulisses. Se não me engano, você participou em relação a alguma comissão de telefonia, e como que está o andamento para melhoria, o que aconteceu e qual que seria a possibilidade de criar uma lei para obrigar a ter escritórios na cidade da telefonia? Delcio, obrigado aí, parceiro nosso. Eu fui vice-presidente da CPI da telefonia. No que diz respeito à CPI especificamente, o poder de intervenção nosso no Estado é muito pequeno, porque a legislação é federal. O Sérgio chegando. Não é isso, mas até porque depende da regularização da ANEL e toda a legislação federal, é o Congresso Federal que pode acompanhar nisso. A nossa CPI trabalhou mais na lógica da defesa do consumidor, diante do grande levantamento que nós temos de denúncias, da qualidade do serviço e do mau atendimento das centrais, dos centros, que chama de telefone, telemarketing, e de denúncia de serviço mesmo, de qualidade de retorno das operadoras em Minas. Trabalhamos efetivamente, são 5, porque no Triângulo tem umas CVT, tem uma outra lá, mas efetivamente a Oi, a TIM, Claro e a Vivo. Eles assinaram conosco, depois de todo o levantamento que nós fizemos, um termo de ajustamento e compromissos
que se insere exatamente agora nesse mês, os 90 dias, que é, obviamente, nesse mês nós não temos quase nada na Assembleia, não deve alguém, mas nós vamos voltar a cobrar o resultado desse plano que eles criaram, plano de melhorias que chamou, tendo um termo para a gente, antes de encaminhar as denúncias para o Ministério Público. Porque a CPI faz isso, levanta todas, aprova o relatório com as denúncias e encaminha. No intermédio disso, nós criamos um plano de melhorias que eles se comprometeram em 90 dias de implementar, de melhorar o atendimento, de criar, de diminuir todas essas reclamações que existem. E nós vamos esperar esse resultado do plano de melhorias para ver exatamente o que a comissão, ao retornar aos trabalhos, vai poder denunciar ou não para melhoria. Esse tipo de centros, nós solicitamos a eles. E, financeiramente, eles comprovaram lá com todo que a legislação dá garantias a eles. Uma quantidade X de atendimento em região e que eles não têm condições de criar em cada cidade para aproximar isso do cidadão. E o compromisso foi criar, manter por telefone. É uma briga difícil, viu? Fui na ANEEL, fui na Anatel, acompanhando isso. Tem 17 CPIs criadas em 17 estados diferentes. Uma situação extremamente difícil hoje de enfrentar com essas operadoras. O serviço tem cada vez mais diminuído a qualidade. Eu uso demais e dependo muito desse serviço, não é diferente de muitos aqui. A gente vê a dificuldade que se tem. Agora, eu espero que, no caso de Minas, o plano de melhorias seja minimamente atendido. E que ele vai, como eu disse, ele vai a partir da quantidade de denúncias que nós recebemos. E tem casos emblemáticos, casos gravíssimos. Nós tínhamos um caso lá de uma senhora de 70 anos que pagava um plano da Oi, por exemplo, pagava um plano de internet sem nunca ter usado. E 4 anos não consegue cancelar. 3 anos, 7 meses pedindo e não consegue cancelar. Olha que absurdo. Isso é um caso que marcou lá porque a gente achou absurdo. Mas levantamos dezenas, centenas de casos, foram todos relatados, encaminhados. E se no plano de melhorias não atingir as metas, nós vamos encaminhar para o Ministério Público para que as operadoras se enquadrem. No restante, é totalmente dependente de legislação federal. A nossa intervenção, infelizmente, não tem como surgir o resultado que a gente espera. Emílio, pode. Depois a gente você, Giovanni. Boa noite a todos. Tá. Parece ser notório que Itajubá, ao longo das décadas, aí mesmo dos últimos anos, cada vez mais se apequena e tem sua voz menos ouvida, tanto no Estado quanto na Federação. O que a gente está fazendo de errado? Por que Itajubá tem se perdido nesse caminho, não tem conseguido manifestar sua representatividade de uma forma mais decisiva? A política local aqui, o que nós temos feito de errado, na sua opinião? 3 anos e meio, quase que eu fiz a mesma pergunta. Sinceramente, não sei disso. Não vou saber responder para você, porque eu vivi uma dicotomia. Fui candidato e vivi outras disputas eleitorais. Aqui a cidade sempre batendo uma tecla. Nós precisamos de representação política. Agora, dou minha mão palmatória se nós erramos no diálogo, na forma de se aproximar. Agora, impressionante como, não quero transferir culpa nenhuma para ninguém, mas como a cidade distancia da gente. Impressionante. Sim, de me lembrar do, não que nesse caso eu quero socar de pau, eu vou mesmo. É atividade importante da cidade, nem convidado. Não vou citar nenhum encaixado, mas eu, olhando sobre isso, eu estaria 10 exemplos rapidinho. Se pensar, eu estaria outros dezenas. A cidade que mais pautou na campanha representatividade, sem dúvida, assim, impressionante. E com a dúvida, porque a eleição foi difícil na última. Não que essa não seja, mas a primeira vez. Nós tínhamos 6 candidatos da cidade, mais 2 fortes de fora. Eu tive disputa interna, 2 do partido. Na região eu tinha mais 2 do partido. Ou seja, eu tinha dúvida de ganhar ou não. Então foi muito difícil. Mas nós vivemos aqui um debate claro, assim, a representatividade política. Fruto de história da cidade, que sempre faltou isso, que eu acho que é importante e tal. Um exemplo, talvez, poderia citar aqui, quando chegou a criar um grupo aqui, lembra do GERP, que
organizou na cidade, exatamente pautado na representatividade política. E eu falo assim, não que eu não tenha o dever de puxar, de debater, de propor, lógico que eu tenho. Mas se eu for comparar pela cidade que mais me provocou, que mais me puxou, que mais me propôs, que mais me demandou, aqui não está nem entre as 10. Assim, não, em todos os setores, da administração, das entidades de classe. E, para você ter ideia, no primeiro ano eu falei, vou destinar recursos para todas as escolas, 14 escolas estaduais. Nenhuma havia me demandado. Destinei para todas. Só tive relação com 3 depois. Então, assim, eu não entendo. Eu continuo trabalhando, não tem problema não. Agora, a resposta eu realmente não tenho. O pessoal pergunta, eu vou para disputa, não, cada lugar de um jeito. Mas lá de baixo, eu não sei, velho. Eu tenho errando, né? Porque eu não sei, rapaz, não acho um jeito de... A lógica é muito forte, assim. A representatividade política. Ao mesmo tempo, é muito bairrista, muito umbilical, assim, sabe? Não é olha para a região. Tem condição de ser deputado de Itajubá. Se eu tivesse todos os votos aqui em Itajubá, poderia ter sido eleito. Eu preciso de 40 mil votos para me eleger. Tive 41 na última. Espero todo o trabalho que nós estamos fazendo ultrapassar aí os 60, 70 mil votos. Mas o importante é ter para eleger. Agora, dificilmente aqui não tem jeito de se agradar a todo mundo. Mas se tivesse, não trabalharia só para Itajubá, se não trabalhava para a região. E não tive 11 mil aqui, 30 fora. Né? Hoje espero ter 50 mil fora e manter a votação aqui. Tudo bem. Então, agora nem por isso deixei de ter olhar aqui. A absoluta maioria dos recursos que diretamente eu destino são aqui. Dá para botar no lápis todos. Entidades, associação na área social, na saúde, hospital, Santa Casa, nós destinamos recursos, a escola de enfermagem, a todas as escolas estaduais, na área de segurança pública, parceria com a polícia, a prefeitura, na área de saúde, todos. Mesmo assim você tem dificuldade. Eu procurei dialogar, esse exemplo que eu procuro para encerrar, da legislação, por exemplo, que o São Milton nos procurou, apresentou uma proposta que ele achou um absurdo. Os microempreendedores individuais pagar a taxa de incêndio. Ela é calculada a partir do risco do seu empreendimento. Tem microempreendedor que paga R$3 mil de taxa de incêndio. Né? Nós fizemos um projeto de lei, foram 8 meses de articulação na Assembleia. Aprovou. Hoje, o Estado inteiro, nenhum microempreendedor individual paga. Agora, eu não teria essa ideia se eu não fosse provocado por São Milton. Ele deu a ideia, minha assessora articulou, montou o projeto de lei, você trabalha dentro da Assembleia. Mudamos a legislação da segunda via que era cobrada para emissão de RG. Foi um amigo meu na rua, aconteceu isso com ele, ele cobrou isso, absurdo isso. Não. Aí fui e fiz o projeto de lei. Então, assim, a gente procura pequenos exemplos desses, de fazer, né, ser provocado. E aqui eu tenho essa dificuldade. Mesmo assim, tem a casa lá, está aberta, nas redes sociais, né, hoje tem, principalmente no Face, tem lá quase 25 mil pessoas que nos acompanham. Não deixa uma pessoa de responder, tem parte que é assessoria, mas eu acompanho muitas das coisas. Procuro fazer, mas ainda não achei essa resposta. Estou disposto a, se você achar, me falar, ou então sentar junto para a gente achar, mas resposta eu não sei não. Gil? Boa noite, meu nome é Giovanni, sou do Mercado Orgânicos. Até pela origem, eu gostaria de saber do deputado alguma coisa assim, do seu entendimento a respeito do meio ambiente, agroecologia, até de curiosidade aí. Até pouco tempo atrás, Itajubá detinha marca imbatível de 0 produtores orgânicos, né? Que eu acho assim um absurdo para uma região que é produtora. Eu gostaria de saber essa visão nessa área. Como é que é o nome? Giovanni. Giovanni. Sua esposa? Sim. Lembrei. Então, coisa boa lá. Mas, efetivamente, eu não posso dizer que a gente teve alguma atuação nessa área. Não me recordo aqui que, a não ser em alguns municípios da região, que tem associações de pequenos produtores, que a gente apoia na Estiva, trabalhando fortemente. Pouso Alegre tem muito na área do morango. Na área do café, mas não especificamente, alguns cafeicultores como Poço Fundo, a cooperativa de orgânicos lá, que a gente tem participado ativamente, criando uma interlocução com alguns investidores. Né? Um exemplo desse prático, para dizer que dos investidores que vão construir lá em Pouso Alegre
o aeroporto de cargas, o objetivo deles, na verdade, é mais levar do que trazer. Né? Então, nós estamos fazendo um mapeamento regional, nós fomos conhecer os produtores orgânicos lá de café, lá em Poço Fundo, a ideia de comprar para levar para o Catar e tal. Então, alguns exemplos assim. Mas de ação articulada mesmo, eu confesso que não teve nenhuma participação ativa do nosso mandato nesse aspecto. Né? Agora, na mesma linha que a gente se dispôs a trabalhar, alguns lugares me perguntam, qual que é a sua bandeira? Eu não consigo intitular o nosso mandato como um mandato da educação, da saúde, a não ser o mandato da regionalização, assim, um mandato que procurou dialogar com cada município e as demandas que foi possível dialogar de forma propositiva ou provocativa, e a gente sempre representou, dando certo ou não, de uma coisa certa. Nossa parte nunca faltou empenho e dar um retorno. Então, me disponho nesse sentido de encontrar caminhos onde a gente possa melhorar essa interlocução. Né? E a nossa região é formada de, na área da agricultura familiar. E o apoio à questão dos orgânicos é muito importante. As prefeituras hoje, pela legislação, têm um percentual, se não me engano, 25%, 30%, obrigatoriamente tem que comprar produtos orgânicos. É uma dificuldade que a grande maioria das prefeituras encontra. Eu visito, como é que eu faço? Tal, aí você indica um outro que você conhece, mas o fato é que não tem sido fácil cumprir essa legislação pela dificuldade de organização. Então, é um desafio colocado para a gente melhorar a atuação. E estou aí disposto a encontrar parceiros que nos ajudem a encontrar esse caminho. Mais alguém? Valente? Bom, Valente, depois a gente vamos você. Isso aí, boa noite a todos. Isso. Prazer. Eu vou fazer uma pergunta a você. Você que percorre aí o estado de Minas todo, eu como presidente do Sindicato de Comércio, queria saber se Itajubá, você vê por aí o comentário, se o Itajubá tem um comércio forte, ou se não, e se talvez não pela posição geográfica, o que você vê falando, ou tem comentários no sul de Minas? Olha, mais aqui na nossa micro-região mesmo. Aí, sem dúvida, o comentário é muito forte. Assim, comércio, a gente sente. Assim, o pessoal vem muito aqui na cidade, né? Em todos os aspectos, estudar, trabalhar e consome aqui. Agora, no que diz respeito ao comércio mesmo, se a gente for estender esse olhar, aí a gente não ouve muito não. A referência que a gente tem em Itajubá ainda é muito forte pela universidade, pela Elibraz. Né? Brasília, eu não gosto quando eu vou lá, você é da terra. O pessoal compara muito, mas tirando isso, sim, a lembrança é muito mais. Agora, uma comparação de comércio, eu sinceramente não ouvi, a não ser, voltando, na micro-região. Aí é muito comentado mesmo. Importante, usa, depende, compra, valoriza e tal. Mas bem, é um caso regionalizado, digamos assim, micro. Na macro, não. Mas é a característica da região. Né? Você vai em torno de Pouso Alegre, é muito forte. Você vai para Poste Calda, nem fala de Pouso Alegre, já tem disputa. Varginha, então, mesma coisa, aí a região ali em torno. É bem, acho que a resposta, se eu me perguntasse lá em Pouso Alegre, aqui em Itajubá, aqui tem um pouquinho, eu ouço muita reclamação. Pouso Alegre tem mais isso, Pouso Alegre tem mais isso. Eu não dou conta de acompanhar essa disputa. Ainda mais como eu uso muito rede social para prestar conta, mostrar o que está fazendo, e tem pessoas que acompanham bastante, faz essa comparação. Você está puxando mais. Não puxar, as coisas acontecem. E eu não aceito esse nível de comparação. O caso de Pouso Alegre especificamente. Lá tem suas características totalmente diferentes. Tem que achar a nossa e cuidar da nossa. O que eu torço é que lá cresça mais ainda. Estou preocupado em crescer ainda. O que nós temos que olhar é a capacidade nossa de encontrar os nossos potenciais e crescer. Achar o nosso eixo aqui de desenvolvimento e crescer em torno disso. Né? Não pensaria nada diferente para a nossa cidade. Teria que trazer uma grande empresa que está lá para cá. O shopping está lá para cá. Você tem que dar conta de envolver o nosso. É claro que algumas coisas, quando são mais próximas, lá tem um impacto aqui. Né? Eu ainda não vi dados, mas a gente vê comentários, por exemplo, que o shopping tem impactado um pouco no comércio regional.
Tá, eu não vi dados. É uma questão até de avaliar. Mas, voltando e encerrando a questão específica da sua pergunta, de comentário de comércio da região com relação a Itajubá, nunca ouvi. Zé? Isso, circuito turístico do sul de Minas. Logicamente, eu vou te arguir sobre turismo, que, como você já comentou, que o seu mandato tem essa marca da regionalização, né? E os circuitos turísticos nada mais são do que a micro-regionalização do turismo, né? Uma proposta de descentralizar recursos e atuar na busca da identidade de cada micro-região. Quando você falou quais são os pontos mais fortes do sul de Minas, eu não ouvi você falar sobre turismo. Então, assim, porque nós aqui, no sul de Minas, a maior parte do sul de Minas está na Serra da Mantiqueira, né? Pega ali Poços de Caldas, essa região aqui, até o Terras Altas, Águas, enfim, a grande parte do sul de Minas está na Serra da Mantiqueira, que tem um patrimônio natural que é belíssimo, vastíssimo, tanto com a parte de pedras, de trilhas, de água, né? De animais, de pássaros, de céu, de estrela. Então, assim, o material, o patrimônio natural nosso é muito grande. E assim, consequentemente, o patrimônio cultural também aqui é muito grande, em função da grande quantidade de manifestações artísticas e culturais e de um berço. A gente costuma falar que aqui é um berço realmente de grandes artistas. E a gente sabe que lá na Assembleia está havendo uma mobilização de aumento da alíquota do ICMS turístico, né? Há pouco tempo lá teve o debate público sobre a legislação mineira do turismo, que não existe, né? A regulamentação dos circuitos turísticos, que não existe, né? Então a gente está sendo um braço da Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, mas a gente não tem nada que o Estado fala. Não, o circuito turístico vai ser um braço da Secretaria de Estado de Turismo nas micro-regiões. Então, assim, dentro dessa perspectiva, não sei se você tem acompanhado, porque eu não vi você nas últimas movimentações que eu estive lá na Assembleia, você não estava no momento lá. Então, eu gostaria de saber qual é o seu posicionamento com relação a essas demandas dos circuitos turísticos, porque muitos estão à míngua, nosso, graças a Deus, está muito bem, obrigado, graças ao ótimo trabalho de gestão que a gente exerce aqui, né? A gente tem os municípios muito juntos, muito perto, muito coesos, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre essas demandas, que é aumento da alíquota do ICMS turístico, a legislação do turismo e nessa legislação a parte de regulamentação do programa de regionalização do turismo no estado de Minas Gerais, que é a proposta dos circuitos turísticos. Zeca, eu tenho conta de falar de um monte de outros temas aqui. Agora, eu acredito demais no turismo. A nossa região, sem dúvida nenhuma, tem um potencial gigantesco no turismo, todos eles. Vamos citar aqui o religioso, né? A questão hídrica, nós temos tanto na questão das águas, do circuito das águas, quanto, por exemplo, o Lago de Furnas, né? Aquela região que tem um potencial, você falou, cultural, gastronômico gigantesco. Nós temos exemplos aqui de todo aspecto, né? Tem aqui na nossa região muito grandes, tem Gonçalves crescendo, tem Maria da Fé, o caso, tem Cristina, que é uma maravilha, ótimos eventos. Você vai para o outro lado, você tem a questão do café, que também é um grande potencial, do morango ali no Serras Verdes, lá, ou seja, mais potencialmente lá na questão do turismo romântico, lá em Monte Verde, tem lá Terras Altas, de frio, enfim, tem cultural, tem rural, potencial tem demais, né? Uma vez conversei com o pessoal sobre o circuito da cachaça, nós temos ali em Machado a primeira cachaça artesanal do país, está lá na placa lá,
Desde 1910, a Cachaça Limeira, eles têm muito alambique aí, nós vamos criar um circuito, vamos criar um circuito do café lá em Belo Horizonte. Enfim, nós temos potencial demais e não tem outra forma de fazer isso, senão valorizando os nossos circuitos turísticos. Então, a política pensada, e aí está naquele exemplo que eu citei, desde a criação da Política Nacional do Turismo, e que Minas Gerais criou um semelhante e serviu de exemplo para vários outros, que foi na época da ex-secretária Érica, na gestão ainda, na primeira gestão da Anastasia, acho que foi a primeira da Anastasia. Ela começou com essa. Diga de passagem, tem que reconhecer o excelente trabalho que ela fez de organização, de valorização, de apoio. Sempre falta recurso, mas naquilo da política, da construção, foi extremamente positivo. Agora, aí é impossível você não falar que depois dela, quando entrou o Agostinho, sim, acabou. E não tem jeito, poxa. Aí o exemplo, nós fizemos audiência aqui, propomos um monte de coisa e tal, um exemplo de uma política que eu procurei valorizar. Você imagina, deputado de oposição, pouco recurso, foi a maior emenda que eu tinha apresentado. Depois eu fiz uma agora para o hospital, de 230, mas a maior que eu tinha apresentado foi para o turismo, foi 200 mil, não para nenhum município, para a Secretaria de Turismo, para fazer aquele plano da política de matriz de posicionamento, que era um programa criado pela nossa amiga Jussara, que o governo levou 1 ano e meio para fazer, diz que executou metade daqueles recursos, que era fundamental para mapear o potenciamento e organização de cada um do circuito turístico do Estado, e o compromisso que foi era criar o plano piloto em todo o sul de Minas, e quando o secretário falou, eu fui lá e destinei um recurso para fazer organizado os 11 circuitos turísticos do sul de Minas. E eles não executaram. Então, assim, você vai martelando, a nossa ação ali não gerou, não que tenha desanimado, muito pelo contrário. Participei de muitas atividades, só que na troca do biênio, eu perdi a vaga na comissão de turismo e fui para a comissão de esporte. Então, a ação direta da comissão, que me impunha participação semanal no tema, eu perdi para outro tema que obrigatoriamente eu tive que cumprir. Agora, nunca deixei de valorizar, de participar, de apoiar. Mas aquela intensidade de participação, isso não quer dizer que eu não possa fazer também. Mas aí você tem, eu não dei, aí não é desculpa, mas é tempo. Não dei conta de que assumir outra pauta, na Assembleia, e assumir liderança agora. Agora, para encerrar do cartão vermelho, na questão da legislação, nós estamos acompanhando lá. Por enquanto, eu falo para você, é discurso, porque hoje não tem apoio do governo para aprovar a mudança da alíquota, até porque tem outras propostas de mudança, para o esporte também, que mexe na mesma coisa, se tirar de um não tem para o outro. Então não tem acordo para tramitar. Essa audiência, as 2 últimas atividades que teve lá, eu tive problema de agenda e o movimento era muito mais para agradar um grupo lá e eu não participei mesmo. Agora, pode ter certeza que, havendo espaço para a gente debater nesse sentido, eu tenho total disposição. Já mostrei isso na prática, já manifestei apoio. Estamos terminando agora numa ação que nós falamos alguns anos atrás, o portal que nós estamos criando lá em Extremo, que vai ser um espaço para valorizar todo o circuito turístico na nossa região, que é a Casa Mineira, o Casarão Mineiro que nós estamos chamando. O Odair arrumou os 400 mil reais, nós estamos construindo a casa agora, eu destinei o recurso para os equipamentos. A ideia é o quê? A entrada de Minas é recebida pelo Casarão Mineiro, ali nós vamos divulgar, obviamente, as coisas de Minas, mas do sul de Minas, baseado pelo circuito turístico. Tem uma ação um pouco mais direta naquele, por ser o local do circuito Serra Verde? Tem, porque é ali, mas ele não é do circuito Terra Verde, ele é para a nossa região do sul de Minas. Eu espero que o exemplo, se der certo, seja seguido em todas as entradas de Minas, para a gente fazer um portal para divulgar o potencial turístico nas diversas, na pluralidade que existe do potencial turístico da nossa região. Bem, Ulisses, a gente já está com o nosso tempo bastante ultrapassado. Vamos à última participação do nosso amigo Lauro Moisés. Boa noite, pessoal. Deputado, falando um pouquinho de segurança pública, a gente tem vivenciado, e de forma lamentável aqui na nossa região, alguns casos. Oi? Trabalho segurança eletrônica. Segurança eletrônica. E temos vivenciado aqui, principalmente na nossa cidade, alguns casos escabrosos, inclusive com notoriedade na mídia nacional. Então isso tem nos entristecido muito.
E a gente vê em cidades vizinhas de outros estados alguns projetos de ação conjunta entre Polícia Civil, Polícia Militar e até a Guarda Municipal, né, agindo em conjunto e associado, né, até lá o sistema de segurança eletrônica, a gente vê isso funcionando muito bem e com índices, né, de aprovação muito alta. A gente tem aqui no estado de Minas o projeto Olho Vivo, né? Infelizmente não está em todas as cidades. Então eu queria saber se tem algum projeto, né? Quais são os projetos nessa área. E se essa minha opinião dessa ação conjunta, o que o senhor pensa sobre isso? Penso que a ação conjunta tem uma tese no governo do Estado que não foi implementada, mas da maior articulação entre Polícia Civil e Polícia Militar. Tentaram fazer isso muitas vezes, ainda não foi implementado. O secretário Romulo, a última vez que eu estive com ele, tem pautado muito esse sentido, mas o grande problema do Estado hoje é recurso. E o caso da segurança pública, ele é gravíssimo em vários aspectos. Ele começa, o impacto não é só o sentimento da população, questão do nível de segurança, ele é real, claramente você começa pela questão do efetivo da polícia. Você tem no governo ainda, em 2002, o governo Itamar, ou seja, nós estamos falando de quase 13 anos atrás, nós tínhamos 10 mil policiais militares a mais do que nós temos hoje. O Estado que cresceu depois de 13 anos, você tinha que falar assim, para deseitar mais ou menos, tinha que ter mantido. Você diminuiu o efetivo, você gera as consequências, você colhe as consequências que nós estamos colhendo hoje. Você não tem só o sentimento de segurança, você tem casos gravíssimos de segurança pública hoje e a dependência do serviço de segurança pública do apoio dos municípios. O Estado hoje não paga o mínimo, não tem nenhuma cidade, absolutamente nenhuma, que a Polícia Militar não dependa de pessoal administrativo da Prefeitura para funcionar, não dependa de gasolina para funcionar, e não é só da Prefeitura, porque eu acho que o comércio deve ajudar muito também, e não dependa de manutenção dos carros. A Polícia Militar hoje não sai com um veículo, uma viatura, se não tiver parceria com o município, ou seja, que é uma ação que é de total responsabilidade do Estado. O Estado não faz. E não é hoje, não nem ontem. Há alguns anos o Estado não vem fazendo isso. Ou seja, você tem baixo efetivo, falta de investimento, um problema gravíssimo na política, por exemplo, da Polícia Civil. Os dados que o Estado passa é enganoso. Você senta com um delegado hoje, você vê. A Polícia Civil hoje não tem condição de fazer boletim de ocorrência. A lógica que se criou no Estado da política da regionalização do atendimento é gravíssimo. Eu atendi um caso lá na cidade do Sérgio, ano passado, Sérgio, lá em Passaquato. O Sérgio é de todo lugar, vocês sabem, né? Ele é de Itamonte, de Itaimbu, de Passaquato, de Itajubá, você nunca sabe de onde que ele é, ele tem casa no lugar, parente no outro. Mas lá em Passaquato, as cidades limítrofes com outros estados, com São Paulo, com Rio, com Espírito Santo, depende do Triângulo, com outras cidades, tem casos gravíssimos. Ali em Passaquato nós tivemos um caso, por exemplo, que expressa bem isso que eu estou falando. 1h da manhã, 3 carros vieram de São Paulo, um parou em frente ao posto da polícia, tinha um policial, e 2 outros foram para 2 caixas eletrônicos explodidos. Em 8 minutos, eles metralharam as 2 viaturas que estavam em frente à polícia, enquanto um carro fazia isso, o posto da polícia e as 2 viaturas. E os outros 2 explodiram e roubaram. Em 8 minutos. Eles foram embora. E o plantão regionalizado é o seguinte, o suporte é em São Lourenço. Dependendo do caso, você leva 40 minutos de São Lourenço até Passaquato. Itajubá, como é o ponto central, né? Agora cidades da nossa região sofrem a menor condição. Então, quando depende do suporte, vem de lá. Agora, esse é um caso grave, para ter suporte ali ou para fazer boletim de ocorrência. Mas para fazer o boletim de ocorrência, se você pega um caso, porque qualquer caso menor, tem que pegar o infrator, levar em São Lourenço. A cidade fica desguarnecida. Então, para resolver esse problema de segurança pública, aí a situação é mais grave. É a valorização dos nossos profissionais, resolver o problema gravíssimo da Polícia Civil, né, que é a questão da comparação do salário que os delegados estão, aumento efetivo e valorização dos nossos profissionais, investimento na estrutura dos policiais. O caso que aconteceu em Itamonte este ano, que foi mais grave ainda, se não fosse a polícia de São Paulo, pode perguntar, se perguntar publicamente, ninguém vai falar, mas senta com o delegado e vai. A polícia de Minas não tinha condições nenhuma de fazer aquilo, foi o apoio da polícia de São Paulo.
Então, esse caso, da nossa parte, assim, o que um deputado pode fazer diretamente? Para mudar essa realidade, quase que nada, porque nós dependemos de decisão de governo para investir e mudar isso. No que diz respeito a apoio para aprovar esse orçamento, a legislação, o reconhecimento dessa importância, convencimento de algumas ações municipais e parceria disso, aí sim o papel nosso de articular é de total apoio. Mas hoje não muda, é discurso de qualquer um, que não vou criticar nenhum que venha falar isso, mas se não tiver uma decisão de governo, de Estado mesmo, de investir para mudar essa realidade, é tudo paliativo. Muito bem, nós temos ainda mais um compromisso daqui a pouco, deputado. Eu gostaria de agradecer a sua participação nesse momento de hoje e deixar a palavra aberta para suas considerações finais. Bom, eu tenho outra forma de não agradecer mais uma vez a oportunidade de todos. Como eu entendi várias vezes depois do cartão vermelho, eu não vou ocupar todo o tempo para encerrar, mas realmente agradecer, dizer que ao longo destes anos a gente procurou se dedicar ao máximo para cumprir com a nossa obrigação de fazer com que o trabalho nosso estivesse à altura da confiança daqueles que acreditam no nosso trabalho. Espero poder ter contribuído com esse trabalho. Eu tentei trazer aqui, não preciso provar isso porque está, mas ao longo dos anos a gente sempre prestou contas, redes sociais, a gente faz um gabinete itinerante também, que a gente vai em alguns bairros, em algumas atividades maiores, prestando conta, procurando aproximar o mandato das pessoas. A gente tem 2 escritórios regionais, um aqui em Itajubá e um outro em Pouso Alegre, para facilitar isso, além do gabinete em Belo Horizonte. Tenho convicção de dizer que todas as vezes que a gente foi procurado, foi provocado, foi demandado, se a gente não deu condições de promover o resultado real da expectativa, a gente procurou se empenhar ao máximo para atender, mas sempre fazendo com que, de forma transparente e democrática, o mandato estivesse dialogando com a sociedade, né? Obviamente nunca está perfeito, nunca a gente consegue atender completamente todas as demandas, mas eu tenho convicção, tirando qualquer modéstia nesse sentido, que nós demos conta do recado de fazer com que o mandato, dentro das suas condições políticas e práticas, a gente pudesse dar resultado e resposta a parte das demandas da nossa cidade e da nossa região. Eu espero, obviamente, com a disposição de poder continuar avançando nesse diálogo. Queria, na parte provocativa, mas também assumindo o compromisso, provocar a associação para que a gente pudesse interagir mais, articular mais. E eu não tenho dúvida que na vida a gente é assim, na política também. Quem mais cobra, quem mais demanda, a relação é isso, né? Você intensifica, você acha as coisas, ajuda. A política é de mundo, não existe um lado só, uma via só nesse sentido, né? Da nossa parte, a partir do momento que assume o compromisso e se dispõe a representar, tem um desafio maior, tem obviamente um dever maior, sou pago para isso, de viver intensamente essa questão para procurar resolver, mas me disponho a partir também da disposição e da abertura da associação e todos aqui, de procurar sempre melhorar a nossa atuação, disposto a contribuir. Então, nesse sentido, para ninguém dizer que o cara veio e falou um punhado e não pediu voto, eu quero pedir o apoio e o voto de todos aqui. Então, fala tudo, legal, falou bom, falou bem, falou mal, mas não pediu o voto. Eu queria humildemente pedir o apoio e a confiança de todos, independente das questões partidárias, das questões políticas, a confiança. Dentro dessa compreensão, é inegável que a nossa atuação política, tendo uma relação mais próxima de governo, ela facilitará. Eu tenho falado isso até para alguns prefeitos da região, pode cobrar mais da gente se isso acontecer. Tenho certeza que se a gente tiver um governo alinhado com o nosso trabalho, pela amizade que eu tenho com o Pimentel, pela confiança, pela experiência, tenho convicção que não só ele pode promover uma mudança maior, como da minha parte eu poderei oferecer mais, e nesse sentido pedir atenção, a compreensão, a disposição de todos aqui de conhecer um pouco mais da ação do nosso governador e, obviamente, junto com ele, a expectativa da gente, junto com a nossa presidenta Dilma, ter o apoio que Minas precisa, que sozinho também ele vai pegar um estado bem endividado. Mas, enfim, deixando eles lá, eu quero encerrar agradecendo
pedindo a confiança de todos, se a gente puder contar com esse apoio. Parabéns à associação, parabéns, nosso presidente, pela iniciativa e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Bem, nós gostaríamos de agradecer a todos que participaram conosco dessa entrevista e aproveitamos para convidá-los para as próximas entrevistas. Olha, no dia 22, na segunda-feira, nós estaremos recebendo o candidato Christian Marcel Seixas Santos. No dia 30, numa terça-feira, a entrevista será com o senhor Christian Gonçalves Tiburcio e Silva. Tá? Nós esperamos contar com a presença de vocês aqui também nessas próximas entrevistas. Ulisses, mais uma vez, obrigado pela presença, pela gentileza de ter aceito o nosso convite para vir aqui e desejamos sucesso na sua campanha. A todos vocês, boa noite. Só um esclarecimento, é que, para não contradizer com o que você disse das regras, que vocês me permitiram tirar foto, só dizer que nós não vamos explorar nada de fotografia, mas só como também da nossa parte, que a gente sempre publica o que a gente fez, deixou de fazer, a única coisa que nós vamos publicar é a participação na CIEI, nenhuma exploração de apoio, de divulgação na associação comercial, mas só como forma de continuar o trabalho que a gente faz, de publicar as nossas atividades. Então ela vai sair com uma atividade, assim como tantas outras, né? E se eu tiver, então, só um minutinho para a honra de poder contar com a confiança dos sul-mineiros de voltar, me comprometo, pós-eleição, a voltar aqui para a gente discutir praticamente algumas coisas, ok? Obrigado. Obrigado, boa noite a todos.